Fala galera, sejam bem-vindos à sua última aula do módulo de gestão de negócios. Pois é, turma, acabou. Eu sou o professor Rafael Pimentel e se você chegou até aqui, eu preciso te dar os parabéns. Você está a uma aula de concluir mais esse passo importante para a sua carreira. Esse é o momento de amarrar tudo que foi visto no módulo. A aula de hoje não é apenas mais uma exposição de conceitos, mas um convite à reflexão sobre como todos os conceitos dialogam entre si. Sem mais delongas, eu vou para dentro da tela e vamos aprofundar em conteúdo importante. Quando falamos de gestão empresarial, não estamos tratando apenas de partes isoladas. Planejamento, marketing, finanças, recursos humanos, logística, liderança e inovação são áreas que se conectam em toda a rede empresarial e sua interdependência. Revisitar o percurso é fundamental porque a gestão no mundo real exige capacidade de enxergar conexões e não apenas departamentos de maneira isolada. Então, lembremos como iniciamos o nosso módulo. Foi falando sobre planejamento como ponto de partida. Foi nele que vimos missão, visão, valores e objetivos estratégicos. O planejamento, ele é, sem sombra de dúvida, a bússola, né? a regra que orienta todas as outras áreas. Mas de nada adianta planejar se não houver quem cuide do cliente. Por isso, fomos para o marketing, área que garante o elo entre a empresa e o mercado, traduzindo necessidades em soluções. Logo em seguida, a gente falou um pouco também sobre finanças, que sustenta todas as escolhas. Afinal, qualquer estratégia depende de recursos. E na sequência nós avançamos, tivemos um módulo inteiro sobre recursos humanos. Lembrando que não são as pessoas que mudam o mundo de maneira isolada. Elas precisam estar juntas para realizar os planos. E é preciso fluxo, organização e eficiência. E é nesse contexto que entra a logística. Vocês lembram desse módulo? Ele garantiu que o valor pensado no marketing e planejado na estratégia realmente possa chegar lá no cliente. Nada disso faz sentido sem liderança, que integra pessoas e resultados, inspirando confiança e direcionando esforços, né? E agora, finalmente, nós falamos também de inovação, pois em um mundo que está em constante transformação, nenhuma empresa sobrevive apenas repetindo fórmulas antigas. Essa linha que eu tracei para vocês aqui, ela revela que a gestão empresarial é, na verdade, uma grande engrenagem complexa. Se um dente dessa engrenagem falha, todo o sistema sofre. Empresas que têm um bom marketing, mas não controlam suas finanças, quebram. Organizações com bons líderes, mas sem inovação, ficam estagnadas. Negócios com boas pessoas, mas sem logística, decepcionam o cliente. O gestor do futuro é aquele que enxerga essa interdependência e não trata os temas como caixinhas isoladas. Ele conecta técnica com humanidade, processo com propósito. A frase de impacto que deve guiar a nossa aula de hoje, ela é muito importante para mim, porque ela faz um desenho daquilo que eu acredito. O gestor do futuro precisa unir conhecimento técnico com competências humanas. Técnica sem humanidade vira frieza, burocracia, e humanidade sem técnica vira improviso e falta de sustentabilidade. O equilíbrio entre esses dois polos é o que garante gestão e uma gestão de verdade. Hoje, a nossa aula ela está dividida em três momentos. No primeiro momento, a gente vai dar uma rápida pincelada sobre tudo que nós vimos até aqui com aprofundamento. Já no segundo momento, a gente vai olhar um pouco para as grandes tendências que moldam o futuro da gestão.
E num terceiro momento, nós vamos refletir sobre as competências que vocês precisam desenvolver para serem protagonistas desse futuro. É um fechamento, eu sei, mas também é uma abertura para a próxima etapa, para a carreira de cada um de vocês. Então, sem mais delongas, vamos dar já o nosso próximo passo. E para fixar, vocês estão vendo aqui na tela que eu trouxe uma estrutura chamada de mapa de gestão empresarial. Imaginem como se fosse uma grande paisagem com diferentes áreas que precisam conversar para que o todo funcione de maneira harmoniosa. Essa ferramenta, ela não é teórica, ela reflete a prática de qualquer organização, desde uma pequena empresa local até mesmo uma grande multinacional. A gente começa sempre pelo planejamento. É ele que dá origem ao nosso caminho, pois é no planejamento que a gente define missão, a razão de existir da nossa empresa, a visão que é onde a nossa empresa quer chegar e os seus princípios, né? Os valores que guiam e também os nossos objetivos estratégicos, as metas concretas. E é a partir desse composto que se alinham decisões. Sem planejamento, a empresa navega sem rumo, reagindo a cada crise, sem construir um futuro propriamente. O marketing ele entra como parte, entra como uma ponte com o mercado. É por meio dele que a empresa compreende, de quem que é o seu cliente, quais são as suas dores, necessidades e desejos. Marketing é entender para atender. Uma empresa que não escuta o cliente perde relevância rapidamente. Já as finanças, elas sustentam tudo isso. É o setor que cuida para que os recursos sejam bem aplicados, custos sejam controlados e os investimentos sejam viáveis. Se compararmos a empresa a um organismo, as finanças são o sistema circulatório, que fazem o recurso, o dinheiro, né? Que aqui é equivalente ao sangue, circular. Sem elas, o corpo entra em colapso. Já o RH, os recursos humanos, cuida das pessoas, que são o coração do negócio. Não basta contratar, é preciso treinar, motivar, engajar para reter talentos. Pessoas alinhadas com a cultura da organização potencializam resultados. Já a logística, ela garante que o produto ou serviço chegue ao cliente com qualidade, no tempo certo e com custo adequado. Ela é parte invisível e quando ela funciona bem, mas quando ela falha, ela gera uma frustração imediata. A liderança ela integra tudo isso. O líder não apenas direciona, mas ele dá sentido, inspira confiança e promove engajamento. Liderança não se restringe a cargos formais. É uma competência que pode surgir em diferentes níveis da organização. Por fim, a inovação é o motor da renovação. Em um mundo competitivo como o que a gente vive, inovar não é luxo, é sobrevivência. Empresas que não se reinventam ficam obsoletas. A inovação pode ser incremental, melhorando processos já existentes, ou radical, criando algo totalmente novo. Com isso, eu quero mostrar para vocês que gestão é uma visão sistêmica. O erro comum de muitos gestores é se especializar em apenas uma área e ignorar as outras. O gestor do futuro precisa compreender todas, mesmo que se aprofunde mais em uma ou em outra área, pois só assim ele tomará decisões realmente equilibradas e garantirá o sucesso da organização da sua empresa. Entrando já no planejamento estratégico, é interessante a gente pensar que o planejamento estratégico é talvez o pilar mais importante da gestão, pois é ele que dá sentido às ações. Sem planejamento, tudo vira improviso. Para compreendê-lo, nós usamos uma estrutura hierárquica de planejamento, onde na base nós temos o nível operacional, com tarefas rotineiras, execução de processos e cumprimento de prazos. É onde as coisas acontecem no dia a dia. No meio, nós temos o nível tático, um desdobramento das estratégias em metas e planos para setores específicos, como marketing, RH, logística, enfim. No topo fica o estratégico. É onde se concentra a missão, visão, valores
e objetivos de longo prazo. Essa hierarquia mostra que nada acontece de maneira isolada. As tarefas de um atendente, de um operador de máquinas ou de um vendedor precisam estar conectadas às metas do setor, que por sua vez precisam estar alinhadas aos objetivos estratégicos. Se a missão da empresa é levar bem-estar ao cliente, o planejamento estratégico traduz isso em objetivos concretos, como, por exemplo, expandir para novas regiões, aumentar a satisfação do cliente em X%. O nível tático organiza essas metas em planos setoriais, como, por exemplo, criar novos canais de distribuição, treinar a equipe de vendas, investir em pesquisa de satisfação. Por fim, o nível operacional ele cuida do cotidiano, por exemplo, atender o cliente com cordialidade, registrar pedidos corretamente, entregar no prazo. Muitos gestores falham por não conectar esses níveis ou planejar apenas no topo, de forma abstrata, sem descer para o dia a dia. Ou ficarem presos ao operacional apagando incêndios sem pensar no futuro. O verdadeiro planejamento estratégico ele integra três dimensões, garantindo a coerência vertical, ou seja, do estratégico até o horizontal, e até o operacional e a horizontal, que é entre as áreas. Além disso, o planejamento estratégico ele não é estático, ele precisa ser revisado constantemente, porque o mercado muda, os clientes mudam, as tecnologias surgem. Empresas que insistem em planos engessados acabam se tornando lentas. Por isso fala-se hoje em planejamento estratégico adaptativo. Planejamento estratégico adaptativo é aquele no qual objetivos são claros, mas o caminho pode ser ajustado conforme novas informações aparecem. Para jovens gestores, a lição central é: planejar não é adivinhar o futuro, é preparar-se para ele, é olhar para fora do mercado, da empresa, observando os recursos, a cultura, as capacidades, definir o norte e desdobrar esse norte em ações concretas. Planejar é transformar o marketing é uma das áreas mais fascinantes da gestão de negócios, como vocês perceberam, porque ele revela a essência de uma empresa, a capacidade de se conectar com o cliente. Enquanto o planejamento estratégico da direção e as finanças sustentam as decisões, é o marketing que aproxima a empresa do mercado, e vai traduzindo as necessidades das pessoas em soluções viáveis. Por isso eu costumo dizer que marketing não é apenas um setor, mas é uma mentalidade que deveria atravessar toda a organização. A base conceitual do marketing pode ser organizada em três etapas principais, conhecidas pela sigla STP, que vem de segmentação, targeting e posicionamento. Primeiro, a empresa segmenta o mercado, ou seja, ela divide os consumidores em grupos com características e necessidades semelhantes. Depois, ela define o target, o público-alvo prioritário que ela deseja atender. E, por fim, ela escolhe um posicionamento, a forma como ela quer ser percebida nesse mercado. Esse processo é essencial porque nenhum negócio pode atender a todos com a mesma intensidade. Eu falei muito sobre isso para vocês ao longo do nosso curso. O segredo está em escolher a quem servir e como se diferenciar. Mas o marketing não se limita a identificar o público. Ele se materializa na prática por meio do composto de marketing, ou os famosos 4Ps, que a gente estudou muito, lembram? Produto, preço, praça e promoção. O produto ele deve ser desenhado para resolver uma dor ou atender um desejo real do cliente. Já o preço precisa ser justo, equilibrando o valor percebido pelo cliente e a sustentabilidade financeira para a empresa. A praça é o caminho pelo qual o produto chega até o consumidor, lembram disso? Seja em lojas físicas, seja no ambiente digital. A promoção, por sua vez, envolve a forma como a empresa comunica sua proposta de valor, criando mensagens claras e impactantes. No mundo digital, galera, esse raciocínio se expande. O marketing digital, ele introduz conceitos como funil de vendas, que vai atrair, converter, relacionar e somente depois vender. Métricas de desempenho, como taxa de conversão, custo de aquisição de clientes,
valor do ciclo de vida do cliente e a noção de experiência do cliente. Hoje, o marketing não é apenas sobre convencer alguém a comprar, mas sobre construir relacionamentos duradouros. Isso significa que um cliente satisfeito, ele não só volta a comprar, como também se torna promotor da marca. Vale destacar que o marketing é também um campo ético. Ao longo da história, práticas de manipulação ou de promessas enganosas destruíram reputações de grandes empresas. O marketing do futuro precisa ser cada vez mais transparente, cada vez mais responsável, cada vez mais autêntico, refletindo os valores da empresa e respeitando os consumidores. O cliente contemporâneo ele tem acesso à informação, ele compara opções e ele valoriza marcas que mostram coerência entre discurso e prática. O marketing, ele de fato não é só vender, é criar vínculo, é criar valor. Essa é uma empatia, estratégia. Sem marketing, a empresa pode até ter um bom produto, mas ficará invisível no mercado. Com um marketing bem estruturado, até uma empresa pequena pode competir em arenas maiores. Então, é muito importante que a gente se atente às questões de marketing. Olhando um pouco para as finanças, elas são, de fato, o coração que vai, como é que eu posso dizer para você, dentro de uma organização. Essa finança, ela diz qual que é o caminho viável. Por isso, compreender princípios financeiros não é apenas uma tarefa de contadores ou de analistas. É uma competência essencial para qualquer gestor. Uma ideia brilhante sem viabilidade financeira, ela morre na prática. Já uma empresa com finanças organizadas consegue atravessar crises, consegue investir em oportunidades e crescer de maneira sustentável. Primeiro, é fundamental conhecer sobre demonstrativo de resultados, porque é o demonstrativo de resultado que vai mostrar as suas receitas, os seus custos, as suas despesas e o seu lucro. A gente estudou um pouco sobre isso. Entender essa estrutura é compreender como que o dinheiro entra e sai da empresa. Mas olhar apenas para o lucro pode ser uma armadilha. Muitas organizações quebram não por falta de lucro, mas por falta de fluxo de caixa. Lembram? O caixa é o sangue da empresa. Se não há recurso disponível para pagar fornecedores, salários, impostos, o negócio entra em colapso, mesmo que o resultado contábil seja positivo. E aí, nesse sentido, é muito importante o capital de giro. Ou seja, é importante que você tenha clareza sobre quais são os recursos necessários para sustentar as operações no dia a dia. Quando uma empresa vende a prazo, mas paga seus fornecedores à vista, ela precisa de capital de giro para equilibrar esse compasso. Administrar bem esse ciclo é um dos maiores desafios dos gestores, porque envolve negociar prazos, controlar estoques, planejar entradas e saídas de dinheiro. Então, essa é uma tarefa que ela é fundamental para um gestor. Outro ponto central é justamente a análise de investimentos. Todo negócio em algum momento vendas, uma campanha de marketing. Decisões assim não podem ser tomadas apenas pelo feeling. Precisam ser sustentadas por ferramentas que vão trazer ajuda a medir o risco e a escolher as opções mais seguras. E turma, a gente não pode esquecer da gestão de custos dentro das finanças. Custos fixos como aluguel e salários, ou variáveis como matéria-prima, energia, comissões, precisam ser monitorados constantemente. Empresas que não têm clareza sobre seus custos acabam precificando mal seus produtos, ora vendendo abaixo do necessário para sustentar o negócio, ora cobrando demais e perdendo competitividade. As finanças, elas dialogam diretamente com todas as outras áreas. O marketing pode propor uma campanha incrível, mas as finanças precisam avaliar
mas é o financeiro que calcula o impacto no orçamento. A logística pode pensar em ampliar sua frota, o estoque, mas quem projeta o impacto disso no caixa é o financeiro. Por isso, o gestor que domina conceitos básicos de finanças se torna mais estratégicos e menos dependente dos relatórios de outras áreas. Aqui, a mensagem, galera, ela é muito clara. As finanças são a linguagem universal dos negócios. Não se trata de ser especialista, mas de ter o suficiente para tomar decisões conscientes. Isso significa desenvolver a disciplina de olhar para os números, de projetar cenários e de entender que cada real, cada centavo tem impacto direto na saúde da empresa. Olhando um pouco para os recursos humanos, né? Se o planejamento da direção, marketing conecta, as finanças sustentam e a logística entrega, é o RH que garante que as pessoas certas estejam no lugar certo, na hora certa e fazendo o que precisa ser feito. No fim das contas, nenhuma estratégia se realiza sozinho. Ela depende de gente. E gente é o recurso, não é um recurso qualquer, é o ativo mais complexo e ao mesmo tempo mais poderoso de uma empresa. Historicamente, o RH começou de forma mais burocrática, cuidando da folha de pagamentos, registro de ponto dos funcionários e cumprimento das leis trabalhistas. Hoje, no entanto, o RH moderno ele tem um papel estratégico. Ele é responsável por atrair talentos, por desenvolver competências, engajar colaboradores e criar um ambiente saudável que favoreça a inovação e a produtividade. Nós podemos organizar a atuação do RH em um ciclo de gestão de pessoas. Ele começa lá na ponta com a atração, que envolve a imagem da empresa como empregadora. Uma organização com cultura clara e práticas coerentes vai atrair candidatos aos seus valores. Depois vem a seleção, que precisa ser feita com critérios bem definidos, olhando não apenas para habilidades técnicas, mas também para aspectos comportamentais. A seguir, ocorre a integração, ou onboarding, como se diz hoje no português americanizado, que ajuda o novo colaborador a se adaptar rapidamente à cultura da empresa e aos processos. E, uma vez dentro, o colaborador precisa de desenvolvimento. Isso inclui treinamentos, programas de capacitação, não ser visto como um evento isolado, mas como um processo contínuo. Além disso, o RH cuida da avaliação de desempenho, garantindo que cada colaborador saiba o que se espera dele e como ele está evoluindo. Esse processo deve ser justo, transparente e voltado para o crescimento. Outro aspecto central é o engajamento. Pessoas não trabalham apenas por salário. Elas buscam propósito, elas buscam reconhecimento e oportunidade de crescimento. Cabe ao RH criar políticas e práticas que favoreçam a motivação intrínseca, como programas de reconhecimento, ações de bem-estar e canais de escuta ativa. Nos últimos anos, temas como diversidade e inclusão ganharam força dentro do RH. As empresas perceberam que equipes diversas geram mais inovação e que a inclusão não é apenas questão social, mas também estratégica. Além disso, a saúde mental passou a ser pauta prioritária. Colaboradores sobrecarregados, ansiosos ou desmotivados comprometem diretamente os resultados. O RH, portanto, é uma ponte entre a estratégia e a prática. Ele garante que os objetivos da empresa, um bom RH não enxerga pessoas como recursos a serem explorados, mas como parceiros a serem desenvolvidos. E nesse sentido, é muito importante que as pessoas entendam que quem sabe cuidar de pessoas sabe cuidar de resultados. Que mais do que processos, são as relações humanas que movem qualquer organização. Chegando na logística, né? Quando nós falamos de logística, muitos pensam apenas em caminhões, armazéns ou entregas. Mas, na verdade,
A logística é uma ciência da organização dos fluxos de materiais, de produtos, de informações e até de serviços. Ela que garante que o valor pensado no planejamento, prometido pelo marketing, financiado pelas finanças e produzido pelas pessoas, chegue realmente até o cliente de forma eficiente. A logística é, portanto, a ponte entre o desejo do consumidor e a capacidade da empresa em atendê-lo. Do ponto de vista conceitual, a logística se apoia em princípios dos 7 certos: produto certo, qualidade certa, estado certo, lugar certo, tempo certo, cliente certo e custo certo. Esse conjunto resume o que se espera de uma gestão logística eficaz. Se um desses elementos falha, o cliente fica frustrado e a empresa perde em competitividade. A logística abrange 3 grandes blocos: suprimentos, operações e distribuição. Suprimentos: a empresa gerencia fornecedores, prazos e qualidade de insumos. Nas operações internas, ela organiza estoques, armazéns e movimentação de material. Já na distribuição, ela planeja transportes, rotas, canais, para que o produto chegue até o consumidor final. Tudo isso precisa estar conectado por um fluxo de informações confiáveis, já que de nada adianta ter estoque se o sistema não informa corretamente onde ele está ou em que condições. Outro conceito fundamental é o do trade-off. Trade-off em logística significa que toda decisão envolve abrir mão de algo para ganhar outro em outro aspecto. Por exemplo, manter estoques altos reduz o risco de faltar produto, mas aumenta os custos de armazenagem e o capital parado. Já de outro lado, reduzir estoques economiza recursos, sim, mas aumenta o risco de ruptura. O gestor logístico precisa da satisfação do cliente. Com a globalização e a digitalização, a logística ganhou novas camadas de complexidade. Cadeias de suprimento hoje são globais e exigem coordenação de diferentes países, fuso horário e legislações. Além disso, o comércio eletrônico trouxe a chamada última milha, que é o trecho final da entrega até o consumidor, geralmente o mais caro e desafiador. Garantir agilidade nesse ponto virou um diferencial, mas a logística não é apenas técnica. Ela envolve também pessoas, processos e muita tecnologia. Processos mal desenhados vão gerar desperdício. Equipes mal treinadas provocam erros. Tecnologias sem integração criam gargalos. Por isso, o gestor de logística precisa ter uma visão sistêmica, uma capacidade analítica e uma alta habilidade de coordenação. Para a gente poder continuar, vamos falar um pouco agora sobre liderança. Se até aqui nós falamos de processos, recursos e fluxos, agora chegamos à dimensão que dá sentido a tudo, né? A liderança. Liderar é muito mais do que ocupar um cargo de chefia. É sobre inspirar, direcionar e engajar pessoas em torno de objetivos comuns. É a liderança que transforma um grupo em equipe e que dá energia para a execução dos planos. Historicamente se falava muito em chefia, entendida como autoridade formal, baseada no poder hierárquico, né? O chefe manda e os subordinados obedecem. Esse modelo pode até funcionar em situações de crise ou de tarefas muito rotineiras, mas no mundo real, marcado por mudanças rápidas e pela valorização das pessoas, ele se mostra insuficiente. O que se exige é liderança, alguém que vai além do poder formal e exerce influência genuína sobre os outros. Podemos pensar a liderança em 3 grandes dimensões, tá? Direção, capacitação e motivação. Direção significa dar clareza de objetivos, alinhar expectativas e mostrar caminho. Capacitação envolve garantir que a equipe tenha recursos, conhecimentos e condições para realizar o trabalho. E já a motivação, por fim, significa despertar propósito, reconhecimento e engajamento, fazendo com que cada pessoa se sinta parte importante da missão coletiva da empresa. Um líder de verdade
não é aquele que apenas cobra resultados, mas aquele que cria um ambiente onde os resultados são possíveis. Isso inclui saber ouvir, dar feedback construtivo, reconhecer esforços e lidar com conflitos de forma madura. Exige também inteligência emocional para lidar com pressões, manter equilíbrio e inspirar confiança. Na prática, a liderança se expressa em diferentes estilos. Há momentos em que é preciso ser mais diretivo, como em situações de crise. Outros em que o estilo democrático funciona melhor, em contextos de inovação e colaboração, por exemplo. Existe ainda a liderança transformacional, que inspira e desenvolve a liderança servidora. O bom líder é aquele que sabe adaptar-se ao contexto. E, nesse sentido, liderar na real, na prática, cuidar das pessoas para que as pessoas possam cuidar do negócio. E assim, a gente chega, galera, ao último pilar da nossa revisão, que é a inovação. A gente vive num mundo de constantes transformações. E inovar não é luxo, é uma questão de sobrevivência. As empresas que não se reinventam, elas ficam para trás. A inovação pode se manifestar em produtos, serviços, processos, modelos de negócio ou até mesmo na cultura organizacional. Existem diferentes tipos de inovação. A incremental, ela ocorre quando nós melhoramos algo existente. Já a radical ou a disruptiva, por outro lado, cria soluções totalmente novas, mudando as regras do jogo. Há também a inovação adjacente, que explora novas aplicações para algo que já existe. Todos esses tipos têm seu valor, e um gestor precisa saber equilibrar os diferentes tipos de inovação no portfólio da empresa. Mas inovar não é apenas ter ideias. É um processo que envolve observar tendências, compreender o cliente, gerar hipóteses, testar soluções e aprender com os erros. Fala-se muito em metodologias ágeis, em prototipagem rápida, em fail fast, né? Falhar rápido para aprender rápido. Isso não significa valorizar o erro em si, mas valorizar a capacidade de transformar o erro em aprendizado. Outro ponto importante é que a inovação não é responsabilidade apenas de um setor ou de um grupo. Quando cada colaborador se sente estimulado a sugerir melhorias, a inovação deixa de ser esporádica e passa a ser parte da cultura. A inovação exige coragem, coragem para arriscar, coragem para sair do padrão e para desafiar. Sempre foi assim desde quando eu cheguei, né? Mas exige também disciplina. Inovar sem método pode virar desperdício. O equilíbrio está em experimentar com foco, medir resultados e escalar aquilo que de fato funciona. Chegando para a turma, na nossa segunda parte da aula, a gente precisa compreender quais são as tendências, né? Falar sobre tendências é, de certa forma, falar sobre incerteza. O futuro não é algo que podemos prever com precisão, mas um território que a gente pode se preparar para enfrentar. Quando a gente olha para a gestão, 4 grandes forças estão moldando os próximos anos: a transformação digital, a inteligência artificial, a sustentabilidade, a diversidade e inclusão e os novos modelos de trabalho. Essas tendências não são meros modismos, tá? Mas são reflexos de mudanças estruturais que impactam as organizações em todos os setores. A transformação digital e a inteligência artificial têm revolucionado a forma como as empresas operam, desde as análises de dados até a personalização de serviços. A capacidade de processar informação em larga escala e automatizar os processos abre novas oportunidades de eficiência, mas também exige responsabilidade na gestão.
A sustentabilidade e o ESG, né, que é a sigla que traduz a preocupação ambiental, social e de governança, representam uma exigência crescente da sociedade. O consumidor atual não olha apenas para o preço ou a qualidade do produto. Ele observa se a empresa respeita o meio ambiente, se trata bem seus funcionários, se é transparente em sua governança. As empresas que não se preocupam com isso correm o risco de perder mercado, reputação e até mesmo o acesso a investimentos. A pauta da diversidade e inclusão se fortaleceu não apenas como uma questão ética, mas também como uma estratégia de inovação. Organizações que cultivam um ambiente diverso têm mais chances de gerar ideias criativas, pois reúnem perspectivas diferentes. A inclusão garante que essa diversidade não fique apenas nos números, mas se traduz em participação real e significativa. E aí, turma, os novos modelos de trabalho já estão entre nós. O home office, o trabalho híbrido, até a gig economy, né, e a globalização das equipes remodelaram o que significa estar presente. Isso exige dos gestores as competências de comunicação, liderança e engajamento. Essas 4 tendências, elas dialogam entre si. A tecnologia pode acelerar práticas sustentáveis. A diversidade pode ser potencializada por modelos flexíveis de trabalho. A inclusão pode ser fortalecida por ferramentas digitais. O desafio do gestor do futuro é enxergar conexões e não apenas reagir às mudanças, mas se antecipar às mudanças, sair na frente, conseguir fazer aquilo que ninguém está pensando ainda em fazer. É isso que vai trazer o sucesso da empresa. Agora, vamos falar um pouco sobre as competências que um gestor tem que ter para que ele possa ter sucesso no futuro, ter sucesso no presente, ter sucesso sempre, né? A real é que se o mundo dos negócios está mudando, o gestor também precisa mudar. O gestor do futuro não pode ser apenas técnico e nem apenas humano. Ele precisa ser completo. E é aqui que entramos nas 3 dimensões de competência que sustentam a gestão contemporânea: as hard skills, as soft skills e as power skills. As hard skills são competências técnicas. Elas envolvem domínio de ferramentas de análise, de conhecimento de métodos de planejamento, entendimento de finanças, logística, marketing, processos. Elas são mensuráveis e facilmente ensinadas em cursos e treinamentos. Sem elas, o gestor fica sem base para tomar decisões. As soft skills, por sua vez, são competências humanas. Elas dizem respeito à forma como nós nos relacionamos. Inteligência emocional, comunicação, pensamento crítico, criatividade, empatia. São mais difíceis de medir, mas têm impacto direto no clima organizacional e na motivação das pessoas. As power skills, que são as competências-chave para o futuro. Elas combinam técnica e humanidade com a capacidade de adaptação. Aprender continuamente, ser resiliente, ter visão sistêmica, lidar com a incerteza e transformar mudanças em oportunidades são exemplos dessas habilidades. O equilíbrio entre essas 3 dimensões é o que torna um gestor preparado. Hard skills dão sustentação técnica, soft skills fortalecem as relações e power skills asseguram a longevidade de um profissional. Nenhuma delas é suficiente sozinha. Um gestor altamente técnico, mas sem empatia, pode ser eficiente a curto prazo, pode ser admirado, mas tomará decisões ruins. Já um gestor adaptável, mas sem uma visão estratégica, pode se perder em mudanças constantes. Por isso, a educação e gestão precisa integrar essas dimensões. O papel da escola, dos cursos e das experiências práticas é ajudar esses profissionais a identificar quais competências eles já dominam e quais precisam desenvolver. Esse processo de autoconhecimento, ele é fundamental. E é esse caminho que a gente vai seguir para
o aprofundamento de cada uma dessas habilidades, galera. Porque aqui vale muito a pena você investir o seu tempo para se desenvolver. As hard skills, elas são as competências que formam o alicerce técnico dos gestores. Elas são concretas, elas são mensuráveis e elas são iniciáveis. Um curso de Excel, de contabilidade, de estatística, de gestão de projetos, por exemplo, desenvolve hard skills. Porém, mais importante do que acumular certificados é saber aplicar. Podemos destacar 3 grandes blocos. O primeiro é a análise de dados. A gente vive na era da informação e o gestor precisa ser capaz de coletar e interpretar dados para embasar suas decisões. Isso não significa ser um cientista de dados, mas ter familiaridade com indicadores, métricas e relatórios. O segundo é o planejamento estratégico. Saber construir metas, analisar o ambiente interno e externo, desdobrar objetivos. Terceiro é a gestão de processos, que significa mapear atividades, identificar gargalos, reduzir desperdícios e buscar eficiência. Isso envolve várias metodologias. O gestor que domina esses processos consegue aumentar a produtividade sem necessariamente aumentar os custos. Quando a gente fala das soft skills, elas são muitas vezes vistas como habilidades comportamentais ou interpessoais. Porém, reduzi-las a isso é subestimar a sua importância. Na verdade, elas são o cimento que une todas as competências técnicas e as sustentam a longo prazo. Um gestor pode dominar contabilidade, finanças, logísticas e até ter ideias brilhantes de inovação. Mas se ele não souber se comunicar, ouvir, motivar e lidar com pessoas, dificilmente ele vai ter sucesso. As soft skills, elas têm ganhado muito espaço nas últimas décadas porque nós vivemos em um mundo cada vez mais interdependente. As empresas são sistemas que não agem de maneira isolada. São redes de pessoas, processos, de relações. E nesse cenário, as competências como inteligência emocional, comunicação, pensamento crítico, criatividade se tornam diferenciais. Inteligência emocional é um conceito difundido pelo Daniel Goleman, que envolve perceber as próprias emoções, gerenciar as reações, compreender as emoções dos outros e se relacionar de forma produtiva. A comunicação clara, ela é um ponto central. Não basta você falar muito, é preciso transmitir a mensagem de forma objetiva. O pensamento crítico, ele permite analisar informações com profundidade, questionar premissas, evitar conclusões precipitadas. A criatividade, ela é muito valorizada ultimamente. E não se trata apenas de ter ideias novas. Combinar informações de formas originais para resolver problemas. É importante ressaltar que as soft skills são naturais para todos. Elas podem ser desenvolvidas com feedback, treinamentos, leituras, simulações e a experiência. A prática, ela vai ajudar a aprimorar essas competências, tá? Falando sobre power skills, galera, se as hard skills sustentam a base e a base técnica e as soft skills fortalecem as relações, as power skills que não apenas ajudam no presente, mas garantem longevidade profissional em contextos de grande incerteza. A aprendizagem contínua é o próprio símbolo de power skills. O conhecimento, ele envelhece rapidamente. As ferramentas de hoje se tornaram obsoletas em pouco tempo. O gestor do século XXI precisa cultivar a mentalidade de aprendiz, estar sempre disposto a aprender, a desaprender e a reaprender. Isso exige humildade intelectual, reconhecer que não sabe tudo e que há sempre espaço para evoluir. A adaptabilidade, ela é fundamental. Em um mundo onde os teóricos definem que tudo está frágil, ansioso, não linear e incompreensível, planos rígidos se tornam inúteis diante de mudanças inesperadas. O gestor adaptável é aquele que consegue reavaliar rotas e ajustar as estratégias para manter a equipe engajada. Para isso é necessária a resiliência. Ser resiliente não é apenas suportar pressões, mas transformar a dificuldade em aprendizados. É cair, levantar, mas continuar com novas perspectivas,
As organizações elas enfrentam crises econômicas, mudanças tecnológicas e desafios sociais. Gestores resilientes eles não são eles são capazes de conduzir suas equipes nesses momentos sem perder o foco. Turma, e é dessa forma que a gente encerra não só o nosso módulo, mas o nosso curso. Chegamos a um momento de profunda reflexão, onde mais do que conceitos, números ou teorias, você compreendeu que a gestão é sobre pessoas e aprendizado. Por isso eu quero que guardem duas frases que sintetizam nossa jornada, tá? Gestão é sobre pessoas e o futuro é incerto, mas o aprendizado é seu. A gente vive em um mundo que nós não sabemos o que vai acontecer, onde nenhum professor, gestor ou consultor pode prever com exatidão o que acontecerá nos próximos anos. Mas o aprendizado que vocês conquistaram aqui é algo que ninguém pode retirar. Ele se torna parte de quem vocês são e servirá como base para vocês lidarem com o inesperado. E esse é o momento para cada um de vocês fazer uma síntese pessoal. Qual foi o conceito mais marcante para você ao longo desse curso? Que tipo de habilidade você já percebe que tem e pode potencializar? E qual competência que você sente que precisa desenvolver a partir de amanhã? Esse exercício simples, mas profundo, transforma o seu conhecimento em ação. Lembre-se, gestão não é sobre acumular respostas prontas, mas é sobre formular boas perguntas, reunir pessoas para trabalhar em conjunto e aprender ao longo do caminho. Se vocês saírem desse curso com a convicção de que podem continuar aprendendo, já terão dado um passo essencial. Nós estamos encerrando não apenas uma aula, mas um ciclo. E todo ciclo também é um convite para um novo recomeço. Eu sou o professor Rafael Pimentel. Eu fico por aqui, mas eu te desejo sucesso, que você possa ter um futuro brilhante e que você possa inspirar as pessoas que você encontrar na sua jornada. Então, sucesso, até a próxima. Tchau, turma. Valeu!